Nós vamos continuar estudando aqui o livro do profeta Jonas. Estamos quase chegando ao fim desse grande livro, pequeno em capítulos, mas grande em ensinamentos. Jonas capítulo 4, começando no verso 1. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu: É razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por este momento, quando podemos ler e meditar na tua palavra. Pedimos que o teu Espírito abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a sagrada letra. Fala conosco, manifesta o teu poder em nossas vidas, para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar semelhantes ao teu Filho Jesus. Glorifica o teu santo nome, exalta o poder da tua palavra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós já começamos a estudar este capítulo 4. E vimos que essa fúria que Jonas está aqui tendo é porque Deus resolveu perdoar a cidade de Nínive. Deus olhou para o arrependimento daquele povo e perdoou aquele povo, e Jonas ficou extremamente furioso com isto, e ele reclama com Deus, e ele diz: eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso é que eu fugi, porque eu não queria ver isto, eu não queria ver este povo sendo abençoado, pois este povo é nosso inimigo, este povo tem feito muitos males ao teu povo de Israel. Esse povo não merece a tua graça, é por isso que eu fugi. Mas a gente estudou como Deus tratou com Jonas, e Jonas, no ventre daquele peixe, havia se arrependido de ter fugido, e se propôs a fazer a vontade de Deus e ir para Nínive pregar. E aqui a gente vê mais uma vez Jonas tendo uma recaída na sua vida espiritual. Nós tratamos sobre isso na última vez, e nós terminamos levantando uma pergunta sobre a autenticidade do arrependimento que Jonas havia tido lá no ventre daquele grande peixe, uma vez que agora ele está agindo novamente fora dos propósitos de Deus, não compreendendo os propósitos de Deus. E levantamos essa questão: será que Jonas havia de fato se arrependido? E nós resolvemos não responder a essa pergunta, né? Mas sim que nós não deveríamos duvidar da autenticidade do arrependimento de Jonas, já que Jonas havia declarado lá no ventre do peixe que a salvação pertence ao Senhor, e depois ele obedeceu ao chamado do Senhor. Mas então, queridos, surge uma outra pergunta: como então nós podemos explicar essa mudança no coração de Jonas, que fugiu, se arrependeu e agora está furioso com o resultado da sua pregação? É interessante, porque nós pregadores, o que a gente mais quer é que o povo dê ouvidos.
que o povo responda positivamente à mensagem de Deus. Mas Jonas, ele não fica feliz com o resultado tão maravilhoso da exposição da palavra do Senhor. E como que a gente pode explicar isso que está acontecendo, ou que aconteceu no coração de Jonas? Em primeiro lugar, então, nós vamos observar um erro fatal no pensamento de Jonas a respeito da salvação. Porque ele entende que a salvação é pela graça, e ele não rejeita a salvação pela graça, essa salvação que ele havia celebrado lá no ventre do grande peixe. Mas o que acontece é que Jonas não consegue entender a extensão desta graça maravilhosa que o Senhor tem manifestado através dos séculos. Jonas, ele acha que só merece a graça de Deus o povo da aliança, e que para com o povo da aliança Deus deve ter sim muita compaixão e manifestar graça, mas não para quem não faz parte do grupo, né? E infelizmente, queridos, nós percebemos que isso é muito comum nos dias de hoje, né? Alguns cristãos de hoje pensam dessa forma em termos de cultura, e que se Deus abençoa o nosso grupo, então Deus deve exercer juízo sobre os outros. Se Ele é por nós, Ele tem que ser contra os outros. Pensamos, é justo que Deus demonstre sua graça para conosco, não importa se somos brancos, se somos negros ou pretos, né? Agora é pretos que tem que dizer, eu nem sei mais, a turma muda tanto, né? Não importa se é amarelo, se é vermelho, não importa, se faz parte do nosso grupo, nós amamos, nós queremos o melhor para eles, nós queremos a compaixão de Deus para eles. Mas se eles não são do nosso grupo, não importa quem eles são, nós achamos que Deus tem que exercer juízo sobre eles. Uma coisa que nos leva a pensar, a gente tem falado muito a respeito da igreja perseguida, e orarmos pela igreja perseguida. E surge a pergunta: quando você ora em favor da igreja perseguida, você ora também em favor dos opressores da igreja? Nós oramos pelos nossos irmãos que sofrem debaixo do Talibã. Será que nós temos orado pelo Talibã para que eles conheçam a graça do Senhor e se arrependam? Nós oramos pela igreja que sofre perseguição nos países comunistas, mas nós oramos pelos comunistas para que eles se arrependam e conheçam a graça do Senhor Jesus. E assim a gente pode ir citando muitos outros grupos. Veja, não importa quem eles são, a única coisa que nós olhamos é que eles não são do nosso grupo, e se eles não são do nosso grupo, eles não merecem a misericórdia do Senhor. Mas aí a gente olha para Jesus, pregado na cruz do Calvário, depois de passar uma noite sob o julgamento e sendo espancado, coroado com espinhos, e lá na cruz ele diz, olhando para aquela multidão que havia gritado crucifica-o, e olhando para aqueles soldados que o haviam pregado na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Alguém pode contestar e dizer: não, eles sabem o que fazem. Quer dizer que você entende mais do que Jesus a respeito do coração dos homens. Você entende mais do que Jesus sobre as coisas que estão acontecendo. Jesus disse: eles não sabem o que fazem. Paulo declara que o diabo tem cegado o entendimento das pessoas, para que não resplandeça sobre eles a glória do Evangelho de Cristo. Por isso Jesus intercedeu por eles. E esta é a razão porque nós precisamos interceder
pelas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Esse pensamento, queridos, ele vai abrangendo tantas coisas, né? Vai abrangendo aí em termos de nacionalismo. Como eu citei na outra vez, a gente vê uma guerra entre Rússia e Ucrânia. No nosso entendimento, a Ucrânia é o povo oprimido e a Rússia é o povo opressor. Então a gente diz: Deus tem misericórdia da Ucrânia, mas esquecemos de dizer: Deus tem misericórdia da Rússia, porque a gente acha que se Deus tem que abençoar uma nação, Ele precisa julgar a nação inimiga. Mas esse pensamento, querido, vai ocorrendo também dentro dos relacionamentos que causam divisões dentro da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa horrível que nós estamos contemplando nesses dias, quando quem é a favor de um candidato odeia quem é a favor do outro candidato, odeia um irmão, porque tem uma opinião diferente a respeito da política. Você pode discordar, você pode defender o seu ponto de vista, mas odiar um irmão porque ele pensa contrário, queridos, isso é algo horrível. Nós julgamos as pessoas e já declaramos que eles não são de Deus, e que se eles não são de Deus, eles não merecem a graça de Deus. E se a gente vê um irmão contrário a nós sendo abençoado, nós vamos ficar como Jonas, vamos ficar irados. Como Deus pode abençoar essa pessoa? Olha a forma como ele pensa, como Deus pode abençoar? Veja que o que aconteceu com Jonas está acontecendo com muita gente nos dias de hoje. Queridos, nós precisamos sempre nos lembrar do que Jesus disse, nós estudamos na última lição. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 20, no verso 15: os teus olhos são maus, porque eu sou generoso. Alguém disse assim: se Paulo pôde regozijar-se quando Cristo era pregado, por motivos bons ou ruins, podemos fazer o mesmo quando vemos Cristo sendo pregado hoje e vidas sendo transformadas por sua graça. Sabe, a gente não tem que ficar julgando os irmãos, a gente tem que amar os irmãos e entender se eles têm um pensamento contrário ao nosso. E aí fica a pergunta, a gente está falando em termos gerais, né? Mas quanto a nós, queridos, quanto a você, será que você está preparado para que Deus demonstre a sua graça e a sua misericórdia para aqueles que odeiam você? Eu não vou falar que você odeia, porque eu acho que você não odeia ninguém, mas tem gente que te odeia, e você está pronto para ver a graça de Deus derramada sobre essas pessoas? Então esse era um dos grandes problemas que nós vemos em Jonas. Mas pior do que este pensamento de Jonas, o mais grave problema de Jonas era o problema que estava alojado no seu coração, porque Jonas revela uma amargura tão profundamente arraigada no seu íntimo contra os ninivitas. E sem dúvida, esta amargura era alimentada pelos atos, pelos pecados do povo de Nínive contra o povo de Israel. E aqui no caso de Jonas, este caso tão avançado de ressentimento, de amargura, de ódio, infelizmente está presente em muitos corações e envenenando muitos corações nos dias de hoje. E nós podemos dizer sem medo de errar, que é muito mais fácil se arrepender de pecados declarados, pecados abertos, como era o pecado de Nínive, do que se arrepender de um ressentimento no coração, como era o caso de Jonas. Porque o pecado declarado, o pecado aberto,
certo, ele é visível e não tem como negar. Mas o pecado do coração, ele não é visível. Os sentimentos errados, escondidos dentro do coração, escondidos por um falso sorriso nos rostos, a amargura escondida no coração, disfarçada por um abraço, isso é difícil de ser visto e muito difícil de se arrepender. O coração do homem, ele é muito maleável. Talvez não nas mãos de Deus, mas nas mãos dos homens, né? Porque uma pessoa, quando ela é traída por alguém próximo, ela sempre alimenta uma amargura contra as pessoas e sempre desconfia de todo mundo. Uma pessoa que é enganada, ela vive uma fúria interior, muitas vezes não declarada, mas está lá. Agora, quando nós olhamos para Jonas, nós vemos, queridos, o mal que isto causou na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Porque quando Jonas se recusa a amar o povo de Nínive, quando Jonas se recusa a perdoar o povo de Nínive, ele entra num conflito com Deus. Ele estraga o seu relacionamento com o próprio Deus. E ele reclama com Deus e ele acusa Deus de ter feito algo errado. E ele ainda diz: eu sabia que o Senhor ia fazer isto. Como que dizendo: eu estava certo em não concordar com a tua palavra. Você percebe, queridos? O apóstolo João pergunta: como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o seu próximo a quem você vê? E João ainda diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, por causa do ódio que Jonas tinha contra o povo de Nínive, ele fugiu da presença de Deus, pondo em risco a sua vida. E agora, depois de testemunhar essa demonstração grandiosa da graça de Deus para com o povo de Nínive, Jonas está ardendo de raiva. Alguém disse assim: se os assírios estivessem incluídos no amor de Deus, então Jonas não queria fazer parte disso. Se Deus demonstrasse então o seu amor para com Nínive, Jonas não queria o amor de Deus. Aí você fala: pai, agora você está exagerando, dizer que Jonas não queria o amor de Deus. O que Jonas diz? Para mim é melhor morrer do que viver contemplando isso que o Senhor está fazendo. Eu prefiro morrer a ver a graça do Senhor se manifestando sobre o povo de Nínive. Se o Senhor ama este povo, eu não quero o teu amor na minha vida. Você diz: eu jamais falaria isso, que não quero o amor de Deus. Talvez não em palavras. Talvez não em palavras. Nesse contexto, querido, nós vamos entender porque o Novo Testamento dá tanta ênfase sobre o perdão. Porque o nosso coração não pode estar bem com Deus se ele não estiver bem com os homens. Veja o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. O que a gente percebe, queridos, é que Deus só aceitava, quando Jesus pronuncia essas palavras,
Deus só aceitava os sacrifícios oferecidos através de um coração puro, um coração que era puro diante de Deus e diante dos homens, um coração puro para com Deus, um coração puro para com os homens. E é algo que nós precisamos sempre examinar no nosso próprio coração. Nós nos lembramos facilmente das pessoas que nos causaram mal, mas será que a gente lembra com a mesma facilidade dos males que nós causamos a outras pessoas? É justamente neste ponto que Jesus está tocando. Se você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, porque você fez algo que ofendeu o teu irmão, então deixa a tua oferta ali, vai consertar isto, e depois volta para oferecer o teu sacrifício ao Senhor. Em Colossenses capítulo 3, verso 13, Paulo afirma assim: se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Agora veja que Paulo não está dizendo aqui: olha, se o teu irmão fez alguma coisa que é passível de entendimento, que você pode dizer, eu até entendo porque ele fez isto, então perdoa. Mas se o teu irmão fez algo e você não consegue entender, foi um absurdo que ele fez, então não perdoa. É isso que está aqui? Ele só diz, perdoa. Não importa o que, perdoa. Mas ele nem pediu perdão. Eu não vejo Paulo falando isso. Se o teu irmão pedir perdão, perdoa. Ele simplesmente diz: se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Por que nós devemos perdoar? Porque nós estamos gratos pelo fato de Deus ter nos perdoado. Perdoamos os outros porque estamos cientes que recebemos um perdão muito maior. Recebemos um perdão muito mais caro. Recebemos um perdão de algo, de uma ofensa maior do que as pessoas têm feito para conosco. Sabe, queridos, o nosso perdão custou o precioso sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Mas para perdoarmos alguém, o que vai nos custar? Nada. Nada. Para nos perdoar, Jesus morreu uma morte horrível na cruz. Mas para a gente perdoar alguém, queridos, não custa nada, somente a disposição. Isso é tão essencial, queridos, à nossa vida cristã, essencial à nossa própria salvação, porque Jesus diz assim lá em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Agora vamos entender, Jesus não estava dizendo que o nosso perdão depende de nós perdoarmos. Deus não vai olhar para nós, ele perdoou, então eu posso perdoar. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é mais sério do que isto. Jesus está dizendo: se você não consegue perdoar alguém, é porque a graça de Deus no seu coração não está significando nada. Você está alheio à graça de Deus. Se você não consegue perdoar, a graça de Deus não está agindo em você. E se a graça de Deus não estiver agindo em você, queridos, isto é muito sério.
O que Jesus diz aqui é que é totalmente inconsistente alguém receber o perdão de Deus e não estender o perdão para os outros. Para nós pensarmos sobre isto, assim como nós já usamos parábolas de Jesus para explicar coisas no coração de Jonas, vamos usar mais uma parábola aqui para entender o que está acontecendo. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma parábola de um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Então a Bíblia diz que apareceu ali diante de um rei uma pessoa que devia uma quantidade enorme de dinheiro. A Bíblia diz que ele devia 10.000 talentos. Isso significa 10.000 dias de trabalho. Dá para entender o tamanho dessa dívida? Mas a Bíblia diz que este homem chegou para o rei, ele não podia pagar. E o rei disse: então, sinto muito, mas sua família vai ser levada como escrava, vai ser vendida, para que a sua dívida seja paga. E a Bíblia diz que este homem se aproximou do rei, implorou por misericórdia. Ele diz assim, prostrado diante dele, prostrado diante do rei, esse servo rogava-lhe, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Mas o rei olhou para aquele camarada e disse: você nunca, isso aqui eu estou colocando, tá? Não está na Bíblia, mas você nunca vai conseguir me pagar. E então diz o texto: comovido, o senhor daquele servo o soltou e lhe perdoou a dívida, porque o camarada não tinha como pagar 10.000 dias de trabalho. E o rei se compadeceu, perdoou e soltou. Mas aí chega os versos 28 ao 30, diz assim, veja, não levou muito tempo não. Ao sair, assim que ele saiu da presença do rei, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. Ele foi perdoado de 10.000 dias de trabalho, e encontrou um conservo que devia 100, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Veja, momentos depois, não foi horas, não foram dias, foram momentos após ser perdoado, ele teve essa atitude de não perdoar. E o texto diz que o rei ficou sabendo disso. E nos versos 32 ao 34 diz assim: então mandou chamá-lo à sua presença e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu não devias ter compaixão de teu companheiro, assim como eu tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. E Jesus conclui a parábola dizendo: assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Você entende, queridos, porque a gente está dizendo que o perdão é essencial à salvação? A gente viu que o arrependimento de Nínive trouxe a graça, mas a falta de arrependimento, queridos, a falta de exercer o perdão e a misericórdia, traz de novo o julgamento. Este homem tinha sido perdoado pelo rei, mas o rei volta atrás e fala: eu vou agir com você da mesma forma que você agiu com o seu companheiro. Nós precisamos entender que nós cristãos não somos somente uma pessoa salva por Cristo.
Nós somos pessoas que Deus quer usar para salvar muitas outras pessoas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante desta parábola, queridos, nós podemos então voltar a olhar para Jonas e ver que o terreno que Jonas estava caminhando era realmente um terreno muito perigoso, né? Tipo um terreno de areia movediça. E na verdade, isso nos permite reconhecer a atitude espiritual de Jonas. Ele estava num caminho tão perigoso que o texto diz lá, Jonas 4:5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Veja, Jonas estava tão cheio de rancor, tão amargurado contra Nínive, que ele sai do lugar onde Deus está agindo, onde a graça de Deus está sendo derramada. Jonas sai daquele lugar e vai se isolar. Ele sai da cidade, na fronteira ali da cidade, ele arma uma tenda, se assenta ali, olhando para a cidade, e talvez desejando profundamente no seu coração que o arrependimento de Nínive não seja verdadeiro, esperando que o povo de Nínive caia em si, né? E diga: bobagem tudo isso, vamos voltar à nossa antiga vida. Parece a gente quando vê alguém se convertendo, alguém que a gente não gosta. Não, eu não sei, talvez a gente goste de todo mundo, mas de repente, né, tem alguém que a gente não goste, e a gente vê aquela pessoa se convertendo, sendo abençoada, e a gente diz assim: quero ver quanto tempo vai durar, quero ver quanto tempo ele vai ficar na igreja. Era isso que Jonas estava fazendo. Jonas parece que estava disposto, porque veja, Deus disse: daqui 40 dias Nínive será destruída. Só que no primeiro dia de pregação o povo se arrependeu, e Jonas lá coça a sua cabeça: bom, faltam 39 dias, eu vou esperar para ver, eu vou esperar para ver. E talvez ali torcendo, né, para que Nínive ainda fosse destruída. E a pergunta que fica: como alguém, um homem de Deus, pode esperar que uma cidade seja destruída e todos os seus habitantes sejam exterminados? Mas vamos trazer para nós. Quantos de nós, queridos, também temos sentimentos errados guardados em nossos corações contra pessoas que fizeram mal para nós? Não são pessoas inocentes, vamos assim dizer, são pessoas que realmente fizeram alguma coisa contra nós. Mas será que nós vamos passar o resto da vida guardando essas coisas no coração e desejando que essas pessoas se deem mal assim como elas nos fizeram mal? Cabe a cada um de nós responder. Mas chegando aqui no final, né, da nossa avaliação a respeito de Jonas, e a respeito, né, de todos esses sinais totalmente desencorajadores que nós percebemos na vida de Jonas em relação ao arrependimento de Nínive, ainda assim nós podemos ver alguma evidência de que Jonas não estava totalmente perdido, mas que havia uma esperança para Jonas. Vamos tentar ver aqui a diferença entre Jonas do capítulo 4 e o Jonas do capítulo 1. Quando ele foi chamado lá no capítulo 1 para pregar em Nínive, Jonas fugiu para o lugar mais distante que ele podia ir. A Bíblia diz que ele fugiu da presença de Deus. Ele não fugiu de Nínive, ele fugiu de Deus. Mas agora, quando Jonas é chamado pela segunda vez
para pregar em Nínive, depois de ter experimentado a graça de Deus ali no ventre daquele grande peixe, a Bíblia diz que Jonas está assim chateado, está furioso, mas Jonas se volta para Deus. O verso 2 diz: então orou ao Senhor. E eu quero dizer, queridos, que não há nenhum exagero na importância deste fato na vida de Jonas. Hugh Martin, ele disse assim: agitado e alarmado, ele fugiu do Senhor. E agora novamente, agitado e alarmado, ele foge para o Senhor. Ele não procura se refugiar de Deus, ele faz de Deus o seu refúgio. Nota a diferença? Diferente de muitos crentes que dizem assim: também não oro mais, não leio mais a Bíblia, não vou mais na igreja, não canto mais, não quero saber de mais ninguém, vou viver a minha vida. Jonas não, ele estava chateado, ele estava furioso, ele estava amargurado, mas ele vai falar com Deus. Ele vai derramar o seu coração na presença de Deus. Ele vai expor o seu coração para Deus. E nisso a gente pode lembrar de Asaf, lá no Salmo 73. Asaf passou por uma situação semelhante à de Jonas. No verso 2 do Salmo 73, Asaf diz assim: meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. No verso 21 ele diz assim: meu coração estava amargurado. E amargurado por quê? O verso 3 ele diz: eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja, a mesma coisa que Jonas, olha para um povo ímpio, vê aquele povo se dando bem e fica amargurado com isto. E ele fala: essa amargura estava me levando a escorregar, a me perder. E como que ele consertou a história? Os versos 16 e 17 diz assim: quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Queridos, a gente se afasta muitas vezes de Deus, da palavra de Deus, dos irmãos, porque a gente não consegue entender certas coisas. A gente diz: eu não entendo porque Deus não fez, eu não entendo porque Deus faz isso, eu não entendo. Asaf disse: eu tentei entender e não consegui. Aí o que eu fiz? Eu fui falar com Deus. Eu fui derramar o meu coração na presença de Deus. E quando eu estava ali no santuário, derramando o meu coração diante de Deus, eu entendi. Você não vai entender nada longe de Deus. Você só vai entender as coisas quando você humildemente se aproximar de Deus. E na sinceridade do seu coração dizer: Deus, olha como eu estou, olha o que eu estou sentindo, olha como eu estou com raiva, olha como eu estou odiando esta situação. Não tenta pôr panos quentes diante de Deus, não tenta tampar o sol com a peneira diante de Deus, mas seja sincero. Fala: Deus, olha como está aqui, o Senhor está vendo. Isso não pode continuar assim, Deus. Como Davi: Deus, esse coração aqui está totalmente errado. Deus, me dá um coração novo. Cria em mim um coração novo. Esse aqui não tem jeito não. Cria um novo. Cria em mim um coração novo. E me dê um espírito que seja reto diante do Senhor. Asaf se voltou para Deus. E na casa de Deus, ele viu o que ia acontecer no futuro. Ele viu o perigo que os perversos correm.
E ele diz assim no verso 18 e 19: certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazem cair na ruína, como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. O que mudou no coração de Asaf? Ele não estava mais ressentido. Ele falou: Deus, eles podem viver do jeito que eles querem, eles podem desfrutar de todos os bens que eles têm, ganhando desonestamente. Isso não diz respeito a mim, isso diz respeito ao Senhor, e o Senhor julgará eles naquele dia. Se eles não se arrependerem, o Senhor vai julgá-los naquele dia. Mas no verso 28 ele conta o grande segredo dele ter se levantado: mas para mim, bom é estar junto a Deus, ponho minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. O que está acontecendo com eles não diz respeito a mim. Se eles estão fazendo coisas erradas e se dando bem, não diz respeito a mim. Quanto a mim, a minha posição é estar junto de Deus. A minha posição é colocar a minha confiança no Senhor Deus. A minha posição é proclamar as boas obras do nosso Deus. A gente entende, queridos, que a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para olhar para os homens, nós estamos aqui para olhar para Deus e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez eu esteja exagerando aqui, comparar Asaf com Jonas. Quando Asaf se regozija com a misericórdia de Deus, se volta para Deus. Mas eu acredito que Jonas estava lentamente tomando esses passos. Mas agora volta para a gente. Diante de tudo isto, queridos, nós precisamos reconhecer que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos ficar parados, muito menos recuar. Querido, se a sua vida espiritual hoje não é melhor do que foi ontem, alguma coisa está errada. Se você era mais espiritual alguns anos atrás, quando você se converteu, algo está muito errado. Se você tinha mais prazer antigamente do que tem hoje, algo está muito errado. Porque, queridos, o nosso mundo está caminhando para um verdadeiro caos. Tem gente pondo esperança no fulano daqui ou no fulano dali, mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. Porque esse mundo vai caminhar para um verdadeiro caos. E eu não estou falando de Brasil, eu estou falando do mundo, de todas as nações. Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, capítulo 3, sobre o que está para acontecer. E ele diz assim a partir do verso 11: se todas estas coisas serão assim destruídas, olha a pergunta que ele faz: se este mundo está caminhando para a sua destruição, que tipo de pessoa nós devemos ser? E ele responde: pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Diante de tudo isto, ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa,
aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Queridos, o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro é nesse novo céu, nessa nova terra, que o Senhor Jesus disse: vou preparar lugar para vocês. Mas Pedro continua: por isso, amados, porque esse mundo vai ser destruído, e porque Deus está preparando um novo lugar para nós, por isso, amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz diante dele, ou por ele, imaculados e irrepreensíveis. E ele continua: considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, e isto para a sua própria destruição. Então o que Pedro está dizendo: queridos, se apegue na palavra de Deus, para viver conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinado através dos seus apóstolos. Perseverem na doutrina dos apóstolos, perseverem na oração, perseverem na comunhão, sejam cheios do temor do Senhor. E aí ele então vai concluir: portanto, amados, sabendo disto de antemão, sabendo que tudo que vai acontecer, porque o Senhor Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras vão se cumprir. Então, sabendo de tudo isto de antemão, diz o apóstolo: guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Então veja, queridos, o que Pedro está mostrando aqui é que o processo de crescimento não é um modo de vida passiva, mas é uma vida no qual o crente participa ativamente. Você busca o crescimento. Você não fica só esperando: Senhor, me faz crescer na graça. Senhor, me faz um homem de Deus. Senhor, me faz. Pedro está dizendo aqui que nós temos que nos posicionar. Nós temos que ser alvos cristãos, alvos estabelecidos pelo Espírito Santo de Deus. E aqui surge uma pergunta: Pedro está dizendo para os crentes que eles devem crescer na graça e no conhecimento que Jesus lhes concede, ou que eles devem crescer na graça e no conhecimento que têm a respeito do Senhor Jesus? E a resposta é que as duas coisas. Porque Pedro está insistindo aqui, querido, que os crentes devem se apropriar das qualidades espirituais da graça e do conhecimento que Jesus concede à sua igreja. E como que a gente faz isto? Pedro fala, ainda na sua segunda carta, no capítulo 1, versos 5 ao 7: por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. O que ele está dizendo? Você tem fé? Então acrescente virtude na sua vida. Depois de ter acrescentado a virtude, ele diz: acrescente o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Sabe o que Pedro está dizendo aqui?
Não fique satisfeito com a sua vida espiritual. Acrescente cada vez mais coisas de Deus. Acrescente mais a palavra de Deus na sua vida. Como diz Paulo, que o vosso coração seja totalmente preenchido pela palavra de Deus. Queridos, o conhecimento de Cristo e o conhecimento através de Cristo devem andar juntos, e isto será uma proteção para nós contra toda heresia e contra toda apostasia. Isto vai nos levar a um crescimento constante na palavra de Deus. Pedro está exortando os cristãos a se tornarem mais semelhantes ao seu mestre, demonstrando diariamente as virtudes, os atributos e as características do Senhor Jesus Cristo através de suas vidas, e isto através de palavras e atitudes. Não existe cristão nominal, existe um cristão que vive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender a graça de Deus, e entender que a graça de Deus nunca é uma ofensa ao nosso senso de justiça, mas a graça de Deus é a nossa única esperança para a nossa salvação e preservação. Por isso nós sempre devemos celebrar, e com muita alegria, a graça e a misericórdia de Deus, que Ele tem manifestado tanto em nossas vidas, como na vida das pessoas ao nosso redor, dos nossos irmãos e dos nossos inimigos. Em vez de nós nos afastarmos perplexos da presença de Deus, nós precisamos aprender a nos aproximarmos cada vez mais de Deus e colocar em Deus toda a nossa confiança, crendo que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro sempre presente. E é isso que Jonas estava aprendendo. Ele não tinha aprendido ainda, ele estava aprendendo, ele estava avançando na direção certa. E aí surge a pergunta: e no final o que acontece com Jonas? Não sei, a Bíblia não diz o final de Jonas. Eu só sei de uma coisa: ele estava nas mãos de Deus e Deus estava trabalhando na vida dele. E a pergunta que não pode calar é: e nós, queridos? E nós? Deus está trabalhando na nossa vida? Nós estamos permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas? Como é que nós estamos reagindo em relação às pessoas que nos fazem mal? Será que nós ficamos ressentidos com a graça de Deus a favor deles? Ou nós nos alegramos com a demonstração de graça de Deus e misericórdia, nos lembrando que esta mesma bondade nos alcançou um dia? Como nós reagimos quando nós ficamos perplexos com os atos de Deus neste mundo? Como muita gente pergunta: Deus não está vendo? Por que Deus está permitindo? Mas, queridos, não importa como o mundo está vendo, como nós estamos vendo os atos de Deus. O que nós fazemos quando Deus parece não responder às nossas orações na forma como nós gostaríamos que Ele o fizesse? Será que nós também ficamos amargurados com Deus e nos afastamos de Deus? Ou nos aproximamos de Deus, como Pedro nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5, verso 6. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. É aquilo que eu já falei, vou voltar a falar. Quando eu não entendo, eu chego diante dEle para dizer: Deus, eu não entendo, mas aqui estou me prostrando, me humilhando diante do Senhor, porque eu quero te render louvores, apesar de não estar entendendo. Eu sei que tu és sábio, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu vejo este momento, o Senhor está vendo toda a eternidade. O Senhor é um Deus sábio, e eu quero me render à tua vontade, ainda que eu não consiga entender. E para finalizar, queridos, o exemplo de Jonas nos mostra que Deus nunca
é o problema. Na verdade, Deus é sempre a resposta. As ações de Deus não é o problema. E Jonas nos ensina, acima de tudo, queridos, que a maravilhosa graça do Senhor deve ser o motivo do nosso maior prazer. E se nós realmente entendermos isto, se nós abraçarmos essas verdades poderosas da palavra de Deus, então poderemos afirmar com toda certeza: estou crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. E se você puder guardar apenas uma coisa, guarde isto: se humilhe na presença de Deus, dizendo: Deus, eu não sei nada, então eu vou me calar diante do Senhor, para que o Senhor me ensine. Amém? Amém, queridos.